Hoje é importante julgarmos o passado, o presente e o futuro de alguém. Porque, se não, encheremos as cadeias ou esvaziaremos as cadeias. Por isso que o jurado é cidadão do povo, porque nós conhecemos a realidade. Nós é que sentimos na pele o dia a dia do que acontece lá fora. A vida real. Nós é que sentimos na pele a vida real. Por isso o legislador falou, o povo é que vai julgar aquele que puxar um gatilho. Porque só o povo consegue entender a realidade daquele que teve um passado, sim, conturbado, e viveu um gatilho. Em um momento, num lugar que não era o mais recomendado, nem para o réu, nem para a vítima. Meu pai sempre dizia, assistindo Tribuna comigo na TV, da Atena. Eu lembro que eu assistia da Atena com meu pai. Meu pai falava assim, se tivesse na igreja, não tinha morrido. Se tivesse na igreja, não tinha matado. Não tem anjinho aqui. Não tem coitadinho. Ouvi atentamente o Ministério Público, 1h30 rebatendo os depoimentos do acusado. Mas o acusado vai sempre se defender. Isso é instinto natural. É o pitbull correndo atrás de mim, eu tenho que pular o muro. É o instinto natural. Não importa o que meu advogado acha, não importa o que está no processo, eu tenho meu instinto de defesa. Eu não posso deixar minha esposa grávida, com 4 filhos, e ir para a cadeia. Eu não posso deixar minha mão nas mãos de um advogado. Eu confio no advogado. Mas é óbvio que eu vou tentar me defender. Agora, 1h30, nós vimos aqui o que o réu disse. Tudo bem. E o que a vítima disse? Tentativa de homicídio, vítima viva. Mais importante do que ouvir um réu que está naquela condição, com risco de ser preso, com a esposa grávida de 4 meses. Um cara que já viveu o pior da terra. Mais importante do que ouvir ele é ouvir a vítima. Ué, tentativa de homicídio. O que a vítima diz? Se sente vítima de tentativa de homicídio? Essa vítima se sente sequer vítima? O que essa vítima disse, doutor Bruno? Vamos recapitular? Hoje Anderson sentou aqui. Olha lá, vamos lembrar. Frente para ele, na hora do tiro, dou um tiro de costas. Só para ver se o seu relato hoje é o mesmo do outro, o senhor disse assim, que o Paixão atirou e saiu correndo. Depois que ele saiu correndo, aí o senhor tentou. Eu encostei na parede, e como estava com muito sangramento, eu agachei e depois eu tentei. Te chama, você olha, não quer dizer mais, é possível. Mas ele me chamou, eu tiro, todo mundo se fazia no local, correu, todo mundo, eu fiquei sozinho, peguei, se construí na parede, e depois eu agachei, todo mundo estava perdendo sangue, eu me fiz trabalho de socorro. Foi dito hoje. Olhei para o réu, nos olhamos, o réu atirou, deu as costas, saiu correndo. Depois que o réu saiu correndo, eu me escorei e comecei a deitar. Hoje essa pessoa é a vítima aqui. E é vítima. É a vítima. É uma vítima de disparo de arma de fogo. Isso ninguém discute. Acusado, vítima. A questão é, nós, pessoas do povo, toda essa máquina pública, um juiz, promotores, advogados, policiais, olha a máquina pública toda envolvida a favor desse cidadão que não se sente vítima de um crime de tentativa de homicídio. Olha o que ele disse. Não são as minhas palavras. Ele mesmo diz não ser vítima de nada. Me chamaram, eu nem fui de atrás disso.
ele é chamado na delegacia. Eu nem fui de atrás disso. Ele sai com um documento, vá no IML para acusar o Paixão do tiro que ele te deu. Ele não vai no IML. Pela nossa experiência, tem duas coisas aqui. Ou o fato não significa nada para ele, ou ele sabe que ele tem parcela de culpa nisso e também não quer se complicar. Um aniversário, 12 pessoas num bar. O dono do bar falou hoje, esse cara estava bebendo desde as 8, 9 horas da manhã. Olha o que estava bebendo esse cara. Olha o que tinha bebido. 5 da tarde foi o fato. Quer dizer, o cara está desde as 9 da manhã bebendo, e o fato é 5 da tarde. O que será que tomou esse cara? Coitadinho não é. Calma. Não chegou lá o Paixão, cadê o Anderson? Hoje eu vou dar um tiro em alguém. Não. Dai a César o que é de César. Ele não é o dono do bar para tocar ninguém do bar. A questão é que ele se acha o dono do pedaço. Eu moro aqui há 23 anos, é o meu bar. Eu moro aqui do lado, faz 23 anos que eu moro aqui. Se acha o dono do pedaço. Quem que é esse que entra aqui no nosso local? 12, 13 pessoas aqui dentro tocam. Eles tocam o Paixão do bar. Essa é a verdade. E quem que é o Anderson bêbado, Bruno? Quem que é o Anderson bêbado? Por que eu digo isso? Calma lá. Volta lá, existe um laudo médico, um prontuário. Existe um prontuário que fala, ele foi atendido, foi direto para o hospital. E o prontuário médico fala o seguinte, que ele tem ato etílico. Olha aqui, prontuário médico do Hospital do Trabalhador, exatamente às 19 horas do dia dos fatos. Anderson tem ato etílico. Anderson chegou no hospital bêbado. E quem é Anderson bêbado? Vamos ver um boletim de ocorrência ali, que é muito importante. Uma boa noite a todos. Esse boletim de ocorrência é o seguinte. Aqui, sem máscara, nós temos o Anderson bêbado. Quem é o Anderson bêbado? Não é o Anderson aqui, em juízo. Não, é esse Anderson. É esse Anderson aqui, ó. Equipe em patrulhamento avistou o veículo, ora conduzido pelo noticiado. O Anderson. Neste momento, o noticiado, ao perceber a viatura, efetuou uma manobra e evadiu-se do local. Perseguido pela viatura policial, o noticiado efetuou várias ultrapassagens perigosas. Além de não obedecer ordens de parada, semáforos, a viatura conseguiu pegar esse Anderson na rua tal, lá no Pinheirinho, lá na região do bar, naquela região. Deve ter saído do bar bêbado, daquele bar, e estava aqui. Diante do fato, foi realizada a consulta de rotina, onde foi constatado que o noticiado encontrava-se com sua CNH suspensa. CNH suspensa, dirigindo cozido, vazou da PM. Não bastasse, visíveis sinais de embriaguez. Foi processado por isso daqui. Olha o que os policiais disseram depois em depoimento. Coloque lá, por favor, o depoimento que foi transcrito dos policiais. Os policiais mais à frente disseram o seguinte, que Anderson, esse cara, ele negou o bafômetro e na abordagem estava com olhos vermelhos, ato etílico, fica caindo, ato etílico, exaltação, ironia. Exaltação e ironia. Anderson bêbado com os PMs. Abordado perante policiais militares, ele foi irônico com os PMs e apresentou exaltação. Imagina ele, na mesma condição, alcoolizado, num bar que ele frequenta há 23 anos, com 12, 13, 14, 15 amigos do lado dele. Você acha que ele tratou bem o Paixão? É claro que teve uma briga feia, como disse o Igor. A briga foi feia, ou seja, eu retomo aquilo dizendo, não tem coitadinho aqui. Parcela de culpa do Anderson, parcela de culpa do Paixão. Mas o que aconteceu? Então o que nós devemos julgar hoje é o que aconteceu. Não importando para mim quem é o Anderson, não importando para mim quem é o Paixão.
A gente julga exatamente um fato. O que aconteceu está no processo. Coloca para mim, por gentileza, o depoimento de uma testemunha que foi ouvida em juízo, é vizinho do bar. Tem um cara aqui que não é amigo de ninguém. Ele é vizinho do bar. Ele passava pelo local e viu tudo. Se mudou do Paraná, perdi o contato, não consigo encontrar, não pude chamar aqui. Eu tenho que passar para o juiz, nome completo, endereço e tudo mais para saber, para trazer para cá, para o plenário. Não consegui trazer. Vamos usar o que ele disse na última audiência. Olha só. Ele fala do Anderson. Ele está falando que ele viu o Anderson fazendo. Ó, eu vi o Anderson sim indo para cima do Paixão. E aí, próximo vídeo dele. Ele viu o tiro, ele viu o Anderson, ele viu o tiro. Então, esses fundamentos, eles aconteciam. Quando o senhor não vê, vizinho do bar passando na hora. Viu o tumulto. Não viu esse Paixão aqui. Ele me deu um tiro aqui, saiu aqui. Eu só toquei ele do bar porque ele estava... Não, ele viu aquele Paixão. Ele viu aquele Anderson. Ele viu aquele Anderson bêbado, irônico, exaltado, que fugiu da PM. É aquele Anderson que ele viu. Que junto com os amigos tocou o Paixão do bar. Sai daqui que aqui é a nossa área. É esse Anderson que ele viu. E todos nós sabemos que o Paixão foi no carro, pegou uma arma, no calor dos fatos, efetuou um disparo. Tá. O que o processo fala a respeito disso? Boletim de ocorrência do atendimento do CIAT. Imediatamente chegou uma viatura do CIAT para atender o Anderson. Olha lá. Equipe do CIAT deu apoio, tá? A equipe do CIAT chegou lá, viatura tal, enfermeiros tais, vítima Anderson Camargo tal. Olha aqui. Conduzida, socorrida para o Hospital do Trabalhador em código 2. Existe o código 1. O código 1 é só a situação clínica. O código 1 é só a situação clínica. O código 2 é alguma lesão leve. Código 3 é uma lesão que está grave para a morte. E o código 4 é morreu. A situação do Anderson era código 2. Perfeito. Código 2, não somos médicos, mas a doutrina médica diz o que é. Doutrina médica, Ministério da Saúde, vai ensinar a esses juristas o que é o Código 2 que o CIAT falou que Anderson se encontrava. Código 2, ou área verde. Código destinado a pacientes não críticos, em observação. Os pacientes não críticos, Código 2. Aí ele vai além, ele fala assim, prioridade não urgente. Prioridade não urgente. O que mais é o Código 2? Paciente em urgência relativa.
para consulta simples e acompanhamento médico. Isso, disse o SIAT. Essa era a situação médica do Anderson. Código 2. Código 2, segundo os manuais médicos, a área destinada a pacientes não críticos, que precisam de observação. É exatamente o que aconteceu. Olha só o que exatamente vai dizer o prontuário médico. Então ele foi para o hospital. O SIAT levou para o hospital e largou ele lá. Primeiro dia no hospital. Primeiro. Ele chega no hospital, chega a polícia civil junto. Conversa com ele. Ele conversa com a polícia civil. Ele fala, aconteceu, eu toquei o paixão do bar, o paixão foi lá e me deu tiro. Ou seja, estava bem, como diz o SIAT. Mas, vamos ouvir o médico. Até porque somos promotores, juízes, advogados. Não cabe a nós dizer como estava aquele Anderson bêbado. Olha só. Primeiro dia. 9/6, às 9:30 da noite. Como o Anderson estava no primeiro dia? Em observação. Ele não foi levado para procedimento cirúrgico, ele não passou por cirurgia, ele não foi para UTI. Segue. Olha só. Segundo dia, 7 da manhã, outro médico. Diz aqui, ó. Aqui, ó. Sem penetração no interior do crânio. O projétil não penetrou no interior do crânio. Sem evidências de projéteis ou fragmentos metálicos no crânio. O projétil não entrou no crânio e não tem fragmento de projétil. Edema de partes moles. Ele tinha no segundo dia edemas de partes moles. Sabe o que é edema de partes moles? Galo. Já ouviu falar do galo? Põe gelo, meu filho. Põe gelo nesse galo. Pequena fratura sem afundamento temporal. Desce. À noite, foi analisado. Não, 11 horas, olha só. 4 horas depois. Sem pioras evolutivas. Sem novas lesões traumáticas. Vamos lá, desce. O que fica? Você viu que está piscando? Aqui, ó. Neurológico sem déficits focais, ferida seca. 2 dias depois do tiro na cabeça que ele levou, a ferida está seca. Sem sinais florísticos. Evolução, prescrição médica. E no dia que ele vai embora, o que nós temos? No dia que ele vai embora, dia 9 é o tiro. 10, 11, 12, 13 ele vai embora sem cirurgia da seguinte forma. Bom estado, sem vômito, boa evolução, está passando bem, ferida em bom aspecto, em condições de alta e retorno ambulatorial. Retirar pontos no posto de saúde. Essa é a vítima de tentativa de homicídio aqui, que está incomodando todo um sistema desse, sendo que participou da confusão, não se sente vítima, e no dia que sai do hospital, no dia seguinte, é chamado em uma delegacia sem que ele quisesse ir. Na delegacia ele é ouvido. Se escora, escapa, tenta escapar. Não. Eu só toquei ele do bar e ele me deu um tiro. Tiro de graça. O delegado fala, vá no IML. Vá no IML pro médico legista analisar essa ferida aí para ver o que é. Ele não vai no IML. É a primeira vez em 11 anos que eu vejo uma vítima de lesão que não foi no IML. Isso não existe. Todas as vítimas vão no IML. Ele tomou um tiro e não foi no IML. Tá bom. Não foi no IML, mas nós temos um prontuário médico, não temos? O juiz pega e faz o seguinte. Lá em 2022,
4 anos depois, o juiz fala o seguinte: Instituto de Criminalística, IML, melhor dizendo, analisa esse prontuário médico para nós e diz para nós o que aconteceu realmente com esse Anderson. Ele não quis ir no ML, nós só temos um prontuário médico, nós queremos entender o que de fato aconteceu com esse Anderson. 4 anos depois, um médico legista olha o prontuário médico. Olha o que o médico conclui. Vamos lá para os quesitos. Olha lá. O Anderson sofreu uma lesão corporal, a integridade? Ele responde, sim. Ele tem uma marca aqui de uma lesão. Tá bom. Qual instrumento ou meio fez essa lesão no Anderson? 100 elementos. Sabe o que significa isso? Significa que a lesão feita na cabeça do Anderson é tão insignificante, é o termo correto, que não possui elementos a concluir que instrumento fez essa lesão. Como assim? Mais uma vez, o advogado se socorrendo à medicina. Obrigado, Brunão. Livro de medicina legal. Só os caras aqui. As maiores autoridades do Brasil. O que esse livro fala? Esse livro fala o seguinte: se a lesão é uma pancada, soco, porrete, ela faz aqui uma lesão contundente. Sem elementos. Se a lesão é uma faca, vai constar aqui pérfuro cortante. Lâmina, faca, pérfuro cortante. Sem elemento. Se a lesão é um facão, vai ter corto contundente, ou seja, bateu e cortou. Corto contundente. Se é um tiro, vai estar escrito pérfuro contundente. Todo laudo de júri que a gente pega vai ter aqui uma resposta. Se é tiro, vai estar escrito pérfuro contundente. Um médico olhou a lesão do Anderson e falou assim: não consigo decifrar que instrumento fez essa lesão. Tanto que o Barbosa foi ouvido, o dono do boteco. E ele diz assim: o tiro ficou lá na minha parede. Aonde que pegou o tiro? Perguntou o doutor promotor de justiça. Na testa. Na testa. Fez edema, fez galo e o tiro pegou na parede. Ou seja, você é um péssimo de um atirador, ou você não mirou porque você errou esse tiro. Quem diz isso é a medicina e não o Jeff. Tem que estudar o processo. Não sou só eu que estudo esse processo. Todo mundo vamos para a medicina para conseguir concluir. Ele errou o tiro. Nós temos aqui uma lesão corporal. Excelência. Já colocamos o depoimento ali do Rinaldo. Já colocamos o depoimento do Anderson. E uma certeza nós também temos. Que na frente do bar havia pelo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Havia na frente do bar mais de uma pessoa com o Anderson, né? Isso é uma certeza. Barbosa falou, todo mundo falou. Mas Jeffrey, diante de tudo isso, o que nós temos aqui? A acusação fala que Paixão tentou matar Anderson. Sabe o que é tentativa de homicídio? O doutor promotor falou para vocês. Tentativa de homicídio a gente ensina nos bancos escolares, na faculdade. Eu quero matar. É o que eu quero. Mas eu não posso, eu não consigo. Eu quero matar esse desgraçado. Mas eu não consigo, eu não consegui. Eu quero, mas não posso. O que fala a lei? A lei fala assim, ó. A lei fala assim, ó. Iniciados atos de execução. Atirou! Por circunstâncias outras, que não a sua vontade, você não conseguiu matar. Ou seja, pode ser assim. A vítima reagiu. Pode ser assim. Alguém pulou em cima de você.
algo te impediu de matar. Você queria matar, mas algo te impediu de matar. É exatamente o que diz a lei. Jeffrey, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o seguinte. Se os senhores entenderem, Jeffrey, ir no carro, pegar uma arma de fogo, mirar numa pessoa e puxar o gatilho, essa pessoa só pode ter feito isso querendo matar. E no carro, pegar uma arma, apontar para alguém e puxar o gatilho, eu não consigo ver, vocês podem estar pensando assim, eu não consigo imaginar algo diferente da vontade de matar. Perfeito. Tudo bem. Acontece que a lei vai além disso. A lei fala assim, embora você quisesse inicialmente matar, você se sentiu humilhado, você se sentiu ameaçado, você se sentiu injuriado. Não importa por qual motivo, você decidiu matar alguém. Nem fala isso. Por algum motivo, você quis matar alguém, mas quando você inicia o seu ato, você desiste de prosseguir. Como assim? Você não é impedido por ninguém, ninguém te impede, não chega a polícia, ninguém pula na frente, a vítima não reage. Se você não for impedido de matar, mas você decidiu virar as costas e ir embora, o nome disso é desistência voluntária. É exatamente o que a lei diz. Cadê? Disse crime, artigo 14. Diz o crime tentado. Quando eu inicio a execução, eu puxo o gatilho, mas eu não mato por circunstâncias alheias à minha vontade. Ou seja, circunstâncias que não são da minha vontade. Por isso, a todo momento, nós perguntamos para o Anderson. Anderson, quando o Paixão deu um tiro, ficou alguém para te ajudar? Não, espalhou. Anderson, quando o Paixão te atirou, você estava em pé? Estava em pé. O Paixão virou as costas e foi embora. Ele me atirou, ele virou as costas e saiu correndo. Após isso, eu me escorei na parede e deitei. Neste caso, o que a lei diz? A lei diz assim, ó. O agente, ou seja, o atirador, que voluntariamente, ele quis, ninguém impediu, desiste de prosseguir na execução. Ele desiste de terminar o que começou. Ou voluntariamente pratica um novo ato e salva a vítima, responde pelo que praticou. Responde por lesão corporal. É exatamente o que tem aqui. Quem falou isso? O prontuário médico falou que houve uma lesão corporal leve. E um legista falou que houve uma lesão corporal leve. Deixa eu entender melhor, gente. O Paixão pode até ter ido no carro, buscado um 38 e voltado no boteco para matar o Anderson. Se vocês quiserem entender assim, eu digo, pode. A questão é, por que o Anderson não morreu? Então ele aponta a arma e fala, toma! Por que o Anderson não morreu? Porque ele, voluntariamente, baixa a arma, vira as costas e sai correndo. Como que a gente conclui isso? Ele dá o primeiro tiro, o Anderson não cai. Se ele desse o primeiro tiro, toma, o Anderson caísse, eu poderia concluir, opa, já derrubei, já vai morrer mesmo, eu vou embora. É a interpretação desse cenário. Que o Anderson vítima disse, ele me deu um tiro olhando olho no olho, eu não caí, ele virou as costas e foi embora. Qual a leitura disso? Ele atira a 5, 6, 7, 8 metros, não dá para concluir, o tiro não é próximo, o tiro é distante. Não caiu. Eu tenho mais 5 munições. Se eu quero matar, o que vai acontecer? Não caiu? Será que eu errei? Cadê os amigos? Vazaram. Olha, dá a carinha aqui.
Pum! Finalizado. Está feito. Está encerrado. Isso é tentativa de homicídio. Atirei e não caiu? Não tem nenhum amigo aqui? Não reagiu? Não tem ninguém para impedir? A polícia ainda não chegou? Por que não terminou de derrubar o Anderson que está em pé olhando para ele? O Anderson falou, ele me olhou no olho, eu vi que era um 38, ele me apontou, atirou, deu as costas e saiu correndo. Depois que ele saiu correndo, eu me escorei na parede e deitei. Se eu dou um tiro e eu não derrubo, fica bem claro. Se eu dei o tiro e não derrubei, significa que eu não quis prosseguir. Se eu quisesse matar, eu ia atirar até derrubar. Eu tinha mais 5 munições. 5 munições. Se Paixão quisesse Anderson morto, Anderson não tinha prestado depoimento hoje. Isso é uma certeza. Não ficou nenhum amigo para socorrer e a PM não chegou a tempo. Eu atirei. Eu me arrependi. O que eu fiz aqui? Jeffrey, eu não acho que o Paixão tenha agido em legítima defesa. E quem é que está falando em legítima defesa? Desde quando que nós estamos falando de legítima defesa? Embora eu pudesse falar. 12 amigos. Vocês viram o tamanho daquele Igor? O tamanho dele na tela? Preencheu a tela. O tamanho dos caras, os caras são fortes. É gente forte. Não, mas levanta aí. Coitadinho você não é, você tá ligado, né? Menor que eu, franzino, sozinho no bar. Tocaram esse cara do boteco, foi todo mundo para fora tocando ele. É isso mesmo. A testemunha imparcial, ocular, falou, passei na frente e vi isso. Aquela muvuca na frente do bar. Tocaram o cara para fora, vai, vaza. Eu podia falar em legítima defesa. Podia falar. Mas como eu iniciei minha fala, dai a César o que é de César. Sejamos justos. Nada melhor do que a correta aplicação da lei. Nada melhor. A gente sai daqui hoje. Justiça foi feita. Paixão responderá pelo que fez. Anderson sofrerá as consequências do que fez. Anderson tomou uma decisão de chegar no bar 9 da manhã, começar a beber, 5 da tarde, sem ser o dono do bar, decidir encrencar com Paixão, munido de outros 11, 12 amigos, tocar o Paixão para fora, humilhar o Paixão. E o Paixão também tomou uma decisão equivocada, errada, precipitada, ilícita, de apontar uma arma ilegal, irregular para uma pessoa e puxar o gatilho. Ambos erraram. Ambos erraram. Ambos responderão pela sua parcela de culpa. Anderson amarga uma consequência, foi para o hospital, embora com uma lesãozinha insignificante, disseram os médicos, foi para o hospital, está tendo que vir aqui depor. Teve sua parcela de culpa. Paixão teve sua parcela de culpa. Dai a César o que é de César. O que os maiores professores do Brasil dizem sobre isso que aconteceu? Eu vou começar com muito respeito ao Dr. Leonardo Bechara, professor dos professores, por um juiz. Esse aqui é um juiz. O juiz escreveu um livro. Esse aqui, juiz e desembargador hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que esse juiz Guilherme de Souza Nutti diz? São Paulo, né? Ele diz assim, ó, desistência voluntária, que é a nossa tese e o nosso pedido de aplicação da lei. Está na lei isso aqui. Ele diz assim, ó, é voluntário quando o autor, o atirador, diz a si mesmo, não quero, mas eu posso. Não quero, mas eu posso. Como assim, Jeff? Eu posso matar se eu quiser. Eu posso sair daqui com ele finalizado. Eu posso sair daqui com a certeza que eu matei Anderson. Mas eu não quero. Eu dei o primeiro tiro, não ficou ninguém. Anderson está em pé. Não tem ninguém para proteger esse cara. Eu tenho mais 5 munições.
Eu posso matar. Mas eu não quero. Ou vejo em pé, 5 munições, um 38 ainda, eu dou as costas e saio correndo, apavorado. O juiz fala, isso é desistência voluntária. E ele vai além, o juiz. O juiz fala assim, se o agente desistir de prosseguir, não deu o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto tiro, porque achou que o momento era inconveniente, não queria aquilo, será beneficiado por esse artigo 15 da lei. O juiz disse, aquele que deixa de concluir a execução, aquele que não esgota todo o ato executório que tem à sua disposição e não mata a vítima porque decidiu não dar os 6 tiros, ele responde por esse artigo 15 do Código Penal. Sai daqui sem punição? Não, vai responder pelo que fez, excluindo a tentativa. Responde pela lesão que causou. É exatamente o que aconteceu. Ele causou uma lesão. Anderson não morreu porque ele desistiu de matar Anderson. Está em pé ainda? Quer saber? Me arrependi e vou embora. Só juízes pensam assim? Não. Promotor de justiça. Um dos maiores doutrinadores do Brasil. Quer passar num concurso público para promotor? Tem que estudar esse cara aqui. A maioria faz isso. Rogério Sanches. Ele fala sobre isso daqui que aconteceu também. Ele fala bem assim, ó. Desistência voluntária. Eu desisto voluntariamente. Ninguém me impede de prosseguir, entendeu? Eu saí da cena porque eu quis. Ele fala assim, ó. É uma espécie de tentativa abandonada. Eu posso matar, mas eu abandono a cena. E a vítima não morre porque eu abandonei a cena. A vítima poderia estar morta se eu quisesse. Vou responder por lesão corporal que eu pratiquei. Justo, né? Não vai sair 0-0, né? Se lesionou. Aí ele vai mais. Aí ele diz assim, ó. Na desistência voluntária, o promotor, o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, ele decidiu deixar o local. Desiste de prosseguir nos outros tiros. Os atos executórios ainda não se esgotaram. O que é ato executório? Eu tinha 6 tiros, eu dei um só. O agente voluntariamente abandona o local. Aí o promotor diz assim, não é desistência voluntária. Depois de ter confundido desistência voluntária com arrependimento eficaz. Desistência voluntária é eu abandono. Arrependimento eficaz, eu pratico um novo ato para impedir a morte. Eu ligo para o CIAT, eu ligo 90. Aqui não é arrependimento eficaz. Aqui é desistência voluntária. Eu dei o tiro, olhei para a vítima e falei, não matei. Vou deixar assim mesmo, vou embora. Isso é desistência voluntária. E se essa desistência foi por medo? O promotor de justiça falou, se ele disse que ele saiu de lá com medo. E se eu abandonei o local por medo? Não pode ser desistência voluntária? A doutrina fala que pode, ainda que seja por medo. A questão é, se eu desistir e eu sair, ainda que por medo, ninguém me impediu. O ponto da tentativa é, te impediram de matar a vítima. Te impediram de matar a vítima. Tentativa. Você tentou e não matou. Te impediram de matar a vítima. Você não deu o segundo tiro porque defenderam a vítima. Passou uma viatura da PM. Ou essa vítima foi socorrida a tempo e não morreu. O que o prontuário médico falou da lesão da vítima? Código 2. Está indo para o hospital sem risco de vida. Não foi um atendimento médico que salvou essa vítima. Não foi para cirurgia. Teve um edema, que é um galo, e o tiro ficou lá. Ou a munição era muito velha, acontece também, eu gosto de balística. Ou, como eu disse, ele errou o tiro. O que tudo indica?
Como aquela munição chegou a machucar a parede, a munição era efetiva. Tá? Não era munição velha, não. Tá? O tiro não acertou a vítima. Porque só pegou partes moles da cabeça. É o que fala o prontuário. Não transfixiou o crânio. Pegou só partes moles da cabeça. Não estou diminuindo a gravidade. Eu estou dizendo que se essa vítima ainda não fosse socorrida para o hospital, não morreria. Não, ele falou assim, eu só fui para o hospital porque o SEAT me levou. Eu fui para o hospital porque o SEAT me levou. Não tem nada de engraçado nisso daqui. Nada, nada. A questão é, dai a César o que é de César. Cada um responde por sua parcela de culpa. Procurador da República. O que é o procurador da República? Ele era promotor, ele fazia júri, aí ele foi promovido. Aí ele atua só no tribunal. Ele não é mais promotor, agora ele é procurador. Não faz júri mais. E ele é um professor. E ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Por exemplo, o que é desistência voluntária? Remorso, arrependimento, vergonha, consideração para a vítima, emoção espiritual, temor ante a descoberta, medo. Ele fala assim, medo de ser preso. Desisto de matar com medo do cara morrer e eu ser preso. Quer saber? Não vou mais matar esse cara, vou embora. Ele fala. A questão é, nós estamos diante de uma situação de decidir o que a lei diz. Nós estamos agora em um momento linear. Qual lei nós vamos aplicar? As duas estão no Código Penal. As duas estão na lei. O artigo 14 e o artigo 15. O artigo 14, que o promotor pede, é o seguinte. O paixão quis matar, tentou de todas as formas matar e não conseguiu. Paixão é ruim. É ruim de tiro, alguém interveio. O paixão queria a morte do Anderson. E ele não conseguiu. Tentativa de homicídio. O paixão até queria matar. Mas ele desistiu de matar. Ele, podendo matar, já tendo efetuado o primeiro disparo, viu que não matou, a vítima ainda está de pé, ele dá as costas e vai embora. Por que ele foi isso? Por que ele foi embora? Não foi impedido, ele foi embora porque ele quis. É exatamente o que o Anderson disse. Eu não sei por que ele foi embora, ele que responda. Sei que ninguém interveio no fato. Ninguém me defendeu. Não bastasse? Vamos lá. Um advogado também já falou sobre desistência voluntária. Pô, que cara chato esse advogado. É que é o seguinte. Nosso trabalho hoje é muito difícil aqui. É muito difícil. Nós vamos ter que decidir qual artigo nós vamos aplicar. Quer dizer, nós temos que aplicar a lei corretamente. Lembra o jogo de xadrez? Quem perdeu, quem ganhou. Vamos aplicar a lei corretamente, que certamente será uma decisão legítima. O que eu estou querendo mostrar para os senhores é que todos esses fatos, tudo que há nesse processo, prontuário médico, testemunhas, depoimento da própria vítima, comprova ser desistência voluntária. Quem falou que a desistência voluntária foi a vítima. Não fui eu que estou falando. A vítima falou, ele podia me matar, mas ele decidiu virar as costas e ir embora. Isso a lei diz. Já mostrei um juiz, já mostrei um promotor, já mostrei um procurador e agora vou mostrar um advogado. Certamente, um dos maiores advogados da história do Brasil, se chama René Ariel Dott, famoso, conhecido. Ele também escreveu sobre isso. A desistência voluntária é a atitude do agente que, podendo matar, ele interrompe a execução. Ele para de atirar porque ele quis. Ele para de atirar porque ele quis. Posso, mas não quero mais. Não tem ninguém para defender esse Anderson. Posso encher ele de tiro. E saio daqui com ele morto. No primeiro tiro ele não caiu. Não quero mais. Viro as costas e vou embora.
responderá só por lesão corporal. Não é só por lesão corporal, pela lesão corporal, que é um crime. E é o que ele praticou. Para finalizar, não estou criando fato. Estou usando o depoimento do Anderson. O promotor não usou o depoimento do réu. O réu é mentiroso, o réu é mentiroso, o réu é mentiroso. O réu quis se defender. Autodefesa, né? Ficou ali se defendendo. Se defendeu na delegacia com outro advogado, se defendeu na outra audiência com outro advogado e se defendeu hoje comigo. Eu estou usando o depoimento da vítima. Nós temos que decidir conforme a lei e conforme o que a própria vítima quer. O que essa vítima quer? O que essa vítima quer? Não foi no ML fazer exame de corpo de delito. Diz que só foi para o hospital porque o SEAT levou. Disse que não foi na delegacia porque não queria atrás de nada. Foi levado na delegacia. O que essa vítima quer? Vamos nós dizer ser tentativa de homicídio, sendo que a própria vítima não diz ser tentativa de homicídio? A própria vítima disse em todos os depoimentos, hospital, ouvida no hospital, 1 hora depois do fato, disse: Paixão deu o primeiro tiro, virou as costas e foi embora. Ouvido na delegacia, 4 dias depois, imagina, tem alta no dia 13, no dia 14 vai andando na delegacia. Diz para o delegado: Paixão me deu um tiro, virou as costas e foi embora. Na outra audiência perante um juiz, a vítima disse: eu estava em pé, Paixão me deu um tiro, virou as costas e saiu correndo. Depois eu sentei. E hoje falou a mesma coisa. Ou seja, a vítima já falou em 4 oportunidades que estamos diante da desistência voluntária. A vítima é que fala disso. Luiz Regis Prado. Esse cara é simplesmente PhD. Ele é pós-doutor em direito penal. É a maior autoridade, certamente. Ele fala também da desistência voluntária. Que não é para que não tenhamos dúvida do que é. Né? O agente que voluntariamente desiste de matar. Ninguém o impede. Na desistência voluntária, o agente desiste ou abandona a execução do crime, quando podia terminá-la. Não caiu, não tem mais ninguém, não tem polícia no boteco. Está em pé? Será que acertei? Vira as costas e vai embora. Isso não pode ser tentativa de homicídio. Tentativa é: esse cara não morreu. Desgraçado. Descarreguei o 38, esse desgramado. Não matei. Tentativa de homicídio. Eu estaria falando para vocês aqui se houve a qualificadora ou não. O Ministério Público fala que essa tentativa de homicídio é ainda qualificada. Não quer só prisão, quer que apodreça na prisão. É qualificada pelo motivo fútil. Atirou no coitadinho do Anderson porque o Anderson não fez nada. Por que fútil? O Anderson foi baleado à toa. O Anderson foi baleado à toa. Não teve uma discussão acalorada. Não tem o Anderson bêbado que fugiu da polícia. A gente não tem aquele ditado popular: entre 4 paredes, né? Sem os holofotes de um juiz, de um promotor. Ele era outra pessoa lá. Lá não era esse Anderson. Ele se aproximava daquele Anderson que foi abordado pela PM, mas muito pior que aquele Anderson abordado pela PM. Se coragem teve de ser daquela forma com PMs, imagina no bar, que ele é o figurão do bar. Ele é o morador há 23 anos do bairro, frequentador do bar, e tô com 12 amigos. Imagine aquele Anderson bebendo desde as 9 da manhã. É aquele Anderson. E aquele Paixão que tinha tido uma recaída. Já ouviu falar aquele ditado? Tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado. Os dois se encontraram num dia ruim. Anderson é pavio quente, não é flor que se cheire. Paixão se sentiu humilhado, virou a chave, teve um gatilho. Os dois se chocaram. Responderão cada um pela sua culpa.
A lei diz o que deve acontecer. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Ficou bem claro o que aconteceu. Não é bom o que aconteceu. Não é bom o que aconteceu. Por isso que estamos aqui. E se reconhecermos o que a doutrina diz, o que a lei diz e afastarmos a tentativa de homicídio, reconhecendo o correto, que é exatamente isso. E se reconhecermos isso, Paixão sai punido daqui. Essa defesa não pede clemência. O cara mudou de vida. Ele é mais importante solto do que preso. Olha o trabalho social que ele faz. Ele é mais importante solto do que preso. Clemência. Não se está falando disso. Legítima defesa, 12 contra 1. Não se está falando disso. Nós estamos falando que ele lesionou uma pessoa e tem que ser punido por isso. O tiro não entrou no crânio. A vítima foi código 2 e os médicos já disseram. Foi uma lesão insignificante. Tão insignificante que um médico legista que lida com um baleado todo dia não soube identificar a lesão. O médico legista que todo dia recebe baleado, ele olhou a lesão e ele falou, não consigo identificar que instrumento fez essa lesão. Para vocês verem quão de raspão foi esse tiro que parou lá. Por isso não derrubou o Anderson, como o próprio Anderson afirmou. Não caiu. Será que eu acertei? Ainda que eu tenha acertado, sei que não derrubei, sei que não matei. Quer saber? Vou parar e vou embora, porque não é isso que eu quero. Posso matar, mas não quero. Desistência voluntária.